Bom dia, oitavo ano! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Estamos todos bem, chegando aí na nossa reta final e com a nossa avaliação. Então, eu vou trazer para vocês essa semana revisão para a nossa AV3, que para vocês, né, é de muita, mas muita importância mesmo, porque vai ser a última avaliação, né? É claro, para aqueles que passarem de ano direto, mas como eu tenho certeza que todos aqui estão assistindo, né, as videoaulas, mais as aulas ao vivo, e aqueles também que além de estarem no presencial também pegam as aulas gravadas, né, para poder estudar um pouquinho mais, não precisarão fazer recuperação, né? Tenho certeza que está todo mundo aqui muito bem de nota. Mas temos que garantir aí aquele 10 que eu falo para vocês que vocês têm que estar sempre tirando, né? Então vamos ao nosso primeiro conteúdo da nossa AV3, que vai falar sobre artigo de divulgação científica, tá? Então o conteúdo da aula de hoje trata sobre artigo de divulgação científica, que é um dos gêneros que vai cair na nossa AV3. Então, vamos relembrar o conceito antes de produzirmos algumas atividades, combinado? Então, eu vou colocar aqui aquela canetinha e vamos, né, ir marcando aqueles tópicos mais importantes. Então, como eu falei, vamos falar sobre divulgação científica, que é um tipo de texto expositivo, né? Então, vamos lá. O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Esse pedaço é importante. Vou dizer o porquê. Dentro, né, do nosso gênero de divulgação científica, o que é muito importante é esse estudo, né, que eles falam de investigação, né, de aprofundamentos teóricos. O que significa isso tudo, né? É sentar, estudar, pesquisar muito bem o tema que será trabalhado, que será abordado. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Bem, aqui é uma finalidade, né? Que ele fala, ó, finalidade principal. Bem, ele tem essa finalidade, né, de produzir popularmente falando, né, que é a ideia de conhecimento científico. E o que é isso, professor? Que conhecimento científico seria esse? Esse conhecimento científico trata-se, né, de dados, vamos dizer assim, né, científico, né, que vai se aprofundando, que vai além do conhecimento e vai transmitindo essas informações. Informações essas que foram pesquisadas, né, que foram investigadas, e aí vai pegar um desses temas e produzir esse artigo. Deu para entender? Vamos melhorar com as características, ó. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, de teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, entre outros. São apresentados como uma linguagem clara, objetiva e impessoal, destituída de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas expressões populares, a linguagem coloquial, gírias e figuras de linguagem como a redundância e ambiguidade. É notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda verbos predominantemente no presente do indicativo. Bem, falei, vamos melhorar, né? Como assim, professora? Então, dentro dessa parte da linguagem, tá? Da linguagem trabalhada no artigo científico, ele é uma linguagem muito objetiva, né? Uma linguagem muito clara. Todavia, né, ele apresenta aqui, ó,
termos técnicos da área. Então, a gente, como, né, a gente já viu alguns exemplos anteriores, quando nós aprendemos artigo de divulgação científica, que eu trouxe alguns textos para vocês, nós vimos, né, algumas palavras difíceis, lembram disso? Né? Mas, na verdade, são termos utilizados dentro daquele tema, né? A gente vê muito, principalmente quando trabalha em algo da medicina, né? Então, temos que tomar cuidado e não confundir, porque vai dizer assim, professora, dentro do texto ele não tem nada de linguagem objetiva e claro, tem sim, é uma das características. Porém, pode ser que apareça, né, dependendo do tema, umas palavras que a gente chama de termos técnicos, né? Algumas palavras que acabam sendo um pouquinho mais complicadinha da gente entender. Ok? Então, destaque isso aí, marca, para poder ficar bem claro na cabeça de vocês. Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto dedicado ao ramo da ciência, por meio de métodos científicos. Então, também destaque isso aí, né? Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos e estudos de casos, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas, os jornais científicos, livros, plataformas de divulgação, televisão e internet. Então, isso aqui também é muito importante a gente destacar, que são os meios que são, né, que aparecem esse artigo de divulgação. Tá? Então, revistas, jornais científicos e livros é bem enfático, né? E internet também, tá bom? Agora vamos para a sua estrutura. Além do padrão básico estrutural dos textos dissertativos, como introdução, desenvolvimento e conclusão, os textos de divulgação científica não possuem uma forma rígida. Isso é importante, ó. Não possui uma forma rígida. Eles dependem do tema abordado, do emissor, que é o autor do texto, do público ao qual é destinado, que é os receptores, e do suporte que será divulgado. Então, tudo vai depender. Depende do tema, depende de onde vai divulgar, depende para quem vai divulgar, depende de quem é o texto. Então, tudo vai depender, ok? Então, vamos prestar atenção a um desses temas que eu trouxe para vocês. Tá bom? Vamos ler para a gente ir demarcando aí essas estruturas. As características, porque aí fica, né, mais claro na cabeça de vocês. Vocês conseguem perceber, vamos dizer assim, né? Perceber essas características. Então, tá aqui o título, ó. Pesca, plástico, aquecimento global e óleo são ameaças para tartarugas. 5 espécies que desovam no Brasil correm risco de extinção. 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas desovam na costa brasileira e todas elas estão ameaçadas de extinção. Foi com a meta de reverter esse cenário que um grupo de estudantes de oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande criou, em 1980, o Projeto Tamar, que deu início neste fim de semana às comemorações de seus 40 anos. Mesmo diante de ameaças cotidianas, estudos científicos já são capazes de apontar uma melhora do cenário. De acordo com dados do Projeto Tamar, há uma tendência de recuperação das populações de tartaruga cabeçuda, da tartaruga da pente, da tartaruga oliva e da tartaruga de couro. Gente, vocês já viram quantas espécies de tartaruga apareceu aqui? Olha aqui, eu não conhecia todas essas, não sei vocês, né? Ó, tartaruga cabeçuda, que o nome? Não, tartaruga cabeçuda, tartaruga de pente, tartaruga oliva e tartaruga de couro. Eu não conhecia esse monte de tartaruga, não sei vocês, né? Vamos lá. Já a população de tartaruga verde apresenta atualmente sinal de estabilidade. Ainda assim, a tartaruga de couro e a tartaruga de pente estão em estado crítico, conforme a lista vermelha de espécies ameaçadas elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais.
Entre as outras 4, algumas são classificadas como em risco de extinção e outras como vulneráveis. Pesca incidental. A pesca incidental, sobretudo durante o arrasto de camarão, é considerada atualmente a principal ameaça a essas populações. Estudos realizados pela organização não governamental Conservação Internacional, em parceria com a Universidade dos Estados Unidos, já estimaram que 85 mil tartarugas marinhas capturadas em todo o mundo incidentalmente morreram ao longo das décadas de 1990 e de 2000. No Brasil, uma pesquisa conduzida na Universidade Federal Fluminense pela bióloga Suzana Machado Guimarães acompanhou 4 barcos entre julho de 2010 e de dezembro de 2011. Foram capturados nesse período 44 animais, o que aponta para uma taxa de 5,3 tartarugas afetadas a cada 1.000 horas de pesca. O TAMAR desenvolve um programa específico que inclui educação ambiental e orientação aos pescadores, além de desenvolver novos rumos e apetrechos que possam minimizar as mortes. Foi desenvolvido, por exemplo, o chamado anzol circular em substituição ao anzol em forma de J. Fizemos um corpo a corpo com as empresas de pesca industrial que trabalham, por exemplo, com a captura de atum. Conseguimos que elas aderissem antes mesmo que viesse a regulamentação. Nós provamos que não afetava a pesca da espécie-alvo, além de ser benéfico a elas, já que faziam um esforço grande quando capturavam tartaruga. Essa mudança reduz em 70% a captura das tartarugas desse tipo de pesca. Então, todo mundo ganha, diz a oceanógrafa Neca Marcovaldi, coordenadora de pesquisa e conservação do projeto TAMAR e uma das fundadoras da iniciativa. Medidas normativas também buscam enfrentar o problema. O anzol circular se tornou obrigatório na costa brasileira em novembro de 2018, conforme portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Já o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis proíbe em algumas localidades do Nordeste o arrasto do camarão durante a temporada reprodutiva de tartarugas. Outras ameaças a tartarugas não é só a pesca que ameaça as tartarugas. A coleta dos ovos nas praias para alimentação durante muito tempo colocava em risco as espécies, mas com a conscientização e o envolvimento das comunidades no trabalho de conservação. Esse hábito já não acontece nos pontos onde há presença do tamar. A poluição, por outro lado, é um problema que demanda maior atenção. Envolve desde os plásticos, que uma vez descartados no oceano podem ser ingeridos e causar sufocamento, até derramamento de óleo, como ocorrido recentemente na costa brasileira, que já levou à morte de mais de 20 tartarugas. Curiosamente, um dos tipos de poluição mais ameaçadoras a essas espécies é a fotopoluição, já que se tratam de animais sensíveis à luz. O excesso de luminosidade nas praias pode afugentar fêmeas que chegam para desovar. Porém, ainda mais agravante é o risco de morte de ninhadas inteiras. Quando recém-nascida, após sair do ovo, a tartaruga se dirige ao oceano, se orientando para o horizonte de maior claridade. Se houver um holofote na praia, por exemplo, os filhotes vão se locomover em direção a ele. O dono de uma casa de praia em área de desova, se usar iluminação excessiva, poderá se surpreender pela manhã com dezenas de tartarugas recém-nascidas mortas em sua casa. Por esta razão, o Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece, por meio da Resolução 10/1996, normas a serem observadas. Na Bahia, também foi definida em lei estadual restrições de incidência de luz artificial em praias onde ocorre desova. Interessante isso aí, vocês sabiam disso ou não, né? Já pensou, tadinha das tartarugas, né? Morrerem por conta da luz, que coisa, né? Vamos lá, o aquecimento global. Pesquisas ainda estão em desenvolvimento para se compreender efeitos do aquecimento global sobre as tartarugas marinhas. Sabe-se que o sexo dos animais é definido pela temperatura da areia, onde está aninhado.
por volta de 20 graus, cerca de metade dos filhotes será formada por fêmeas e a outra metade por machos. Assim, dessa temperatura, mais fêmeas são geradas e abaixo dela nascerão mais machos. O receio é de que uma simples mudança de 1 grau na média global impacte a distribuição do sexo nas populações das tartarugas. Estudos preliminares, no entanto, revelam que isso ainda não está ocorrendo. Pesquisadores do Tamar lembram que as tartarugas são seres de milhões de anos, que já enfrentaram eras glaciais, com uma grande capacidade de adaptação. Poderiam, por exemplo, mudar as áreas de desova para preservar a composição sexual. Temos aparelhos monitorando as temperaturas nas praias, para que possamos sempre pensar em possíveis ações. Mas eu sou otimista, acho que tudo tem jeito. Esses animais já passaram por muitas mudanças e conseguiram sobreviver, diz Neca. No entanto, outros desdobramentos do aquecimento global podem ser mais preocupantes. A mudança climática pode ocasionar o desvio de correntes marinhas, e o fluxo das tartarugas também é gerido pelas correntes. Alterações climáticas podem impactar ainda a disposição de alimentos em áreas onde elas visitam, observa a oceanógrafa. A recuperação. Estudos coordenados pelo Projeto Tamar revelam um crescimento populacional da tartaruga cabeçuda de 5 vezes entre as temporadas produtivas de 1988 e 1979, e 2003 e 2004. Trata-se da espécie que mais se reproduz na costa brasileira. O litoral do país é seu terceiro destino predileto, atrás apenas das praias da Flórida, nos Estados Unidos, e de Mazirã, em Omã, no Oriente Médio. A tartaruga Olívia aumentou o número de ninhos em 15 vezes, passando de 252 na temporada de 1991-92 para 3.742 na temporada de 2002-2003. A menor espécie de tartaruga marinha do mundo, que historicamente tem as praias de Sergipe como ponto de desova, expandiram sua presença para boa parte da Bahia, o que levou os pesquisadores no Tamar de cunharem o apelido de Novas Baianas. As ninhadas de tartaruga pente cresceram 7 vezes entre as temporadas de 1991, 1992 e 2005-2006, passando de 199 para 1.345. Também para essa espécie, o Brasil é um dos principais destinos para a desova, sendo que a Bahia e Rio Grande do Norte são seus estados preferidos. Deixa eu ver que tartaruga é essa aqui. Já a tartaruga couro concentra suas ninhadas na região de Regência, distrito de Linhares, no Espírito Santo. No local, um número reduzido de desovas, mas que aumentou. O salto foi de uma média de 25 ninhos por temporada no final dos anos 1980 para a média de 90 nos últimos 5 anos. Essa espécie é a maior do mundo e pode medir até 2 metros de comprimento e pesar 750 quilos. Já pensou que tartaruga gigante é essa? Já a tartaruga verde, cujas populações apresentam sinal de estabilidade, desova principalmente em ilhas e arquipélagos, como a Tal da Roca e Fernando de Noronha. Na costa continental, encontrar ninhos é raro, mas ela marca presença para se alimentar, principalmente próxima a corais. Cada ninhada costuma ter cerca de 120 ovos, e a fêmea desova de 3 a 7 vezes em cada período reprodutivo, geralmente sempre retornando à mesma praia. O animal pode transitar e ir se alimentar em outros países, mas na época da desova ele retorna ao mesmo local do ano anterior, diz Neca. Essa característica da espécie faz com que a contagem das ninhadas seja um bom referencial para medir o aumento populacional. Apesar do grande número de filhotes que nascem a cada ano, porque fica aqui na frente, o desafio da conservação não é simples. Isso porque apenas uma em cada 1.000 tartarugas consegue chegar à fase madura, iniciada por volta de 30 anos. Tartaruga dura beça, né? Agora, né, depois desse texto longo, vamos às perguntas. Nós percebemos, né, que é um artigo longo, porque trata de várias fases, né? Foi bem pesquisado, da
sobre a tartaruga, né? Então, vamos ver o que está pedido. 1. O texto que você leu é uma notícia de divulgação científica. Em vez de relatar um fato pontual, ela divulga um estudo científico. De que estudo se trata? Então, vamos botar aqui no primeiro slide. Aqui. O primeiro slide, ele diz assim, ó. Pesca, plástico, aquecimento global e óleo são ameaças para tartarugas. 5 espécies que desovam no Brasil correm risco de extinção, né? Aí, olha o que ele bota nesse parágrafo aqui, ó. De acordo com dados do projeto Tamar, há uma tendência de recuperação das populações, aí dá um monte de nomes da tartaruga, né? Então, a gente sabe que trata de estudos realizados, né, por esse projeto, que é o projeto Tamar, né, para tentar reverter essa ameaça de extinção das tartarugas, né, e analisar os resultados que eles fizeram aí durante toda essa pesquisa. Então, voltando aqui à pergunta, né, a pergunta nos remete de que estudo se trata. Se trata do estudo realizado pelo projeto Tamar. E aí, se você quiser aprofundar ainda mais, você pode colocar, né, o estudo. Qual é o estudo? É reverter as ameaças de extinção das tartarugas, né, e analisar os resultados obtidos que eles fizeram até aquele presente momento. Ok? Por quem foi realizado? Acabamos de dizer na questão de cima, né, pelo projeto Tamar. A que conclusão ele chegou? Então, vamos procurar a conclusão, né, que foi dada por ele, pelo projeto, né? Tá? Vamos ver se a gente encontra aqui na primeira parte, porque é um texto longo, né? Ele está aqui, ó. 5 vou ler esse parágrafo todo aqui, porque é mais fácil. 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas desovam na costa brasileira, e todas elas estão ameaçadas de extinção. Foi com a meta de reverter esse cenário que um grupo de estudantes de oceanografia criou o Projeto Tamar, que deu início neste fim de semana às comemorações de seus 40 anos. Mesmo diante de ameaças cotidianas, estudos científicos já são capazes de apontar uma melhora do cenário, né? Então, o que a gente consegue observar com a conclusão deles é que, embora, né, haja, né, toda essa problemática de extinção aí das ameaças às tartarugas, há uma perspectiva positiva, né, quando ele fala ali, ó, que aponta uma melhora. Então, há uma perspectiva de melhora, sim, né, para essa preservação aí das tartarugas marinhas. Ok? Vamos voltar para tudo. Vai. Qual é o impacto desse estudo nas nossas vidas, né? E aí? Na qualidade de vida, né? De todos. Vamos lá, vamos ao nosso gabarito? Ó, de que estudo se trata realizado, né? Trata-se dos estudos realizados pelo Projeto Tamar para reverter as ameaças de extinção das tartarugas e analisar os resultados obtidos até então. Por quem foi realizado o projeto? Para quem foi realizado pelo Projeto Tamar. A que conclusão chegou? Que depois de 40 anos, há perspectivas positivas para a preservação de algumas espécies de tartarugas. E qual é o impacto desse estudo em nossas vidas? A preservação das espécies, né? E o equilíbrio do planeta, que impactam diretamente na nossa qualidade de vida. A gente preserva de um lado e impacta, né, na nossa qualidade de vida do outro lado. Vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz assim: qual é a importância de uma notícia de divulgação científica como essa? E aí, o que vocês acham que uma notícia dessa, em um artigo desse, é de importância por quê? Para quê? Né? Bem, todos se conhecerem, né, a proposta do projeto, né, dessa defesa, desse empenho aí para ajudar as tartarugas, contribui, então, para uma mudança de vida para todos, né, de um modo geral, que aproxima a população com as descobertas,
curiosidades das pesquisas. Então, esse tipo, né, de divulgação tem como um ponto-chave é fazer com que a população se sinta atraída, né? Para quê? Para descobrir mais, para ler mais, para ajudar na pesquisa, aproximar a população a todo essa problemática aí que se tem no caso desse tipo de texto aí, né? Das pobrezinhas das tartarugas. Aqui está o nosso gabarito. A importância da notícia consiste na aproximação da população em geral a pesquisas e descobertas que podem mudar a vida de todos. Conhecendo o projeto, mais pessoas poderiam contribuir para a causa que ele defende. Quanto mais pessoa conhece, né, pessoal, melhor a ajuda aí para contribuir na preservação das tartarugas. Em que meios é possível encontrar os textos? Então, vamos lá, lembra que eu falei esse tipo de artigo, ó, a gente encontra ó, em jornais, livros de ficção? Não. Gibi? Não. Caderno de receita? Também não. Revistas acadêmicas? Aí sim, né? De artigos a gente pode encontrar. Manual de instrução? Também não. Site? Sim, né? Revistas semanais? Também sim. Então, encontramos aí o artigo científico em jornais, ó, revistas, sites e revistas semanais. Aqui está o nosso, deixa eu botar o gabarito para vocês, né? Tá aí o nosso gabarito. Jornais, revistas acadêmicas, sites, notícias e revistas semanais. Aqui está o texto novamente, para a gente não precisar voltar, porque ele é longo, né? Opa, vamos agora às perguntas. Número 4. Considere o título e o subtítulo do texto. Pesca, plástico, aquecimento global e o óleo são ameaças para tartarugas. 5 espécies que desovam no Brasil correm riscos de extinção. De que maneira eles colaboram para que o leitor tenha conhecimento do tema? E aí? Bem, ele resume, né? Ele aqui no título ele já resume, ó. Ele está resumindo os itens, né? Aqui, ó. A pesca, o plástico, o aquecimento global e o óleo. Tudo isso aqui, né? Tudo isso ameaça as tartarugas. Então, o título já, né, resume todo o processo, né? E o que o subtítulo faz? Ó, 5 espécies que desovam no Brasil correm risco de extinção. Aqui nesse subtítulo, ele dá um pouco mais de detalhes sobre o assunto, né? Então, aqui ele está enfatizando, né, que são as espécies, quantas espécies são, né? Enfatiza aqui a quantidade de espécies e que elas estão com risco de extinção. Então, o subtítulo dá mais detalhes, né, sobre o tema. 5. Que alerta o texto deixa para os leitores? E aí? Que quanto mais vulnerável, né, é a espécie, mais cuidado, né, para não entrar em extinção a gente tem que ter, ok? Nosso gabarito, olha lá. De que maneira eles colaboram para o leitor? Olha lá. O título resume os itens que serão desenvolvidos ao longo do texto e o subtítulo ó, fornece mais detalhes acerca do assunto abordado, enfatizando que há espécies correndo risco de extinção, que ele é bem enfático, né? Cinco espécies estão correndo risco aí no Brasil de serem extintas. E 5, que alerta o texto deixa para os leitores? Alerta para o fato de que uma espécie tão vulnerável precisa de mais cuidados para não entrar em extinção. Muito bem. Finalizamos, então, aí o nosso texto de artigo de divulgação científica. Espero que vocês tenham gostado. Foi um texto longo, mas muito bem aproveitado. Também é bom para a gente, né? Para a gente ver e aí ter muito cuidado aí com nossas tartarugas. E na próxima aula eu trago mais um gênero para a gente, para finalizarmos aí a nossa AV3. Combinado? Um beijo, pessoal. Até a próxima.